Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um treinamento aqui na Unidade de Recursos Humanos sobre integridade no trabalho, uma abordagem contra o nepotismo. Então, nós vamos conversar um pouquinho com vocês, trazer algumas informações sobre esse tema. Tivemos uma mudança, uma alteração na legislação esse ano, e trouxemos as especialistas aqui da Unidade de Recursos Humanos para poder conversar com vocês, esclarecer algumas dúvidas e também para que vocês possam entender melhor a aplicabilidade dessa legislação no âmbito da instituição. Então, quero desejar boas-vindas a todos, que vocês consigam aproveitar esse momento aqui para que a gente, de fato, consiga tirar essas dúvidas e que vocês nos auxiliem também, né, e tragam algumas questões que possam nos ajudar. Eu vou pedir para que vocês tentem manter os microfones e as câmeras fechados. Hoje nós estamos aqui com uma pequena instabilidade no Teams da administração central, então para que vocês nos auxiliem, para que não tenha nenhum problema durante essa transmissão para ninguém, durante a fala das colaboradoras aqui desse treinamento, ok? A lista de presença vai ficar disponível a partir das 10h30 da manhã e ela será finalizada às 11h30. Então, se alguém tiver algum problema, vocês podem procurar ela aí no chat, que ela vai ser disponibilizada em breve. A professora Natália e a professora Vanessa, elas estão também no chat disponíveis para auxiliar caso alguém, né, perca essa lista de presença, para que vocês não sejam prejudicados em relação à certificação desse nosso encontro. Do mais, né, desejo que seja super proveitoso. Esse momento de treinamento, ele vai ser em conjunto, então vocês vão perceber que algumas áreas aqui da Unidade de Recursos Humanos vão integrar esse treinamento para que a gente possa melhorar esse entendimento. Então, eu vou convidar a Paula Dionísio, que é do Departamento de Normas e Legislação da Unidade de Recursos Humanos, para que ela inicie essa apresentação. Paula, seja bem-vinda, muito obrigada. Bom dia a todos, obrigado, Karen. Meu nome é Paula, eu sou do Departamento de Gestão de Normas e Legislações da Unidade de Recursos Humanos. E nós iremos hoje tratar, porque eu cuido do Copans, aí agora deu essa troca, vamos falar de assédio, não é de assédio, hoje nós iremos falar sobre nepotismo. E para falar um pouco de nepotismo, eu pensei, a norma ela mudou e a norma ela é muito objetiva. Tem a sua vedação, traz ali as limitações do que pode, o que não pode, e fim, acabou. Nepotismo, se tem subordinação, não pode. Então, para que esse treinamento ficasse um pouco mais dinâmico e ele ficasse um pouco mais interessante do que apenas a letra fria da lei, eu fui atrás do contexto histórico para saber de onde foi que surgiu o nepotismo, quando isso começou, em que momento houve a necessidade de ter um olhar, né, mais crítico sobre essa situação para que viessem as vedações, as interpretações e as questões, né, inerentes à matéria. Então, dentre os estudos que eu realizei, várias histórias e várias teorias surgiram, só que as mais interessantes que eu encontrei foram essas que eu destaquei, né? Num primeiro momento, havia a necessidade de se entender o que significa essa palavra nepotismo, da onde vem, qual a sua origem, né? E onde é que surgiu isso e o porquê dessa palavra. Essa palavra, nepotismo, ela vem do latim medieval, que se chama nepos, que significa sobrinho e neto. Aí eu falei, mas por que sobrinho e neto se dentro, né, do rol do parentesco existem várias outras figuras de parentes por afinidade ou de forma consanguínea? Aí eu consegui encontrar que na época, né, entre os anos de 1655 e 65, dentro da Igreja Católica, os padres, por não poderem constituir família por conta do celibato, eles passavam a nomear os seus sobrinhos, né? Por isso o nepos, sobrinho, para os cargos de importância dentro da igreja, né?
como, por exemplo, para serem cardeais, não apenas os papas, os outros líderes religiosos também. E somente em 1692, ali um tempinho para frente, né, o papa da época, que se chamava, não coloquei aqui, mas ele se chamava Inocêncio, se eu não me engano. Ah, tá aqui. E ele determinou a proibição porque entendeu que isso era algo ruim e que colocava ali a igreja numa posição de não credibilidade, né? Porque havia aí esse favorecimento e todos os cargos eles permeavam ali a família daqueles que lideravam a igreja. Falei, pronto, já descobri da onde surgiu, né, a origem da palavra nepotismo. E avançando os estudos, eu fui atrás de saber quando ocorreu o primeiro caso de nepotismo no Brasil, né? Porque é interessante a gente saber aqui, quando é que foi que começou, o que era e de que forma que aconteceu. Foi quando eu encontrei dentro da carta de Pero Vaz de Caminha um texto onde ele, quando termina lá o descobrimento do Brasil, ele pede para que o rei conceda um benefício ao seu genro. Muitos textos, eles falam que esse benefício, esse pedido, ele versava sobre a concessão de um cargo. Só que, lendo a carta, não foi essa a interpretação que eu tive, nem eu, nem outras pessoas tiveram com relação a isso. O genro, né, de Pero Vaz, ele estava preso à época nessa ilha, tem aqui o nome, na ilha de São Tomé. O genro dele se chamava Jorge, ele estava preso porque, à época, ele tinha a mania boba de assaltar as pessoas à mão armada, então ele foi sentenciado e foi condenado a cumprir pena nessa ilha. E Pero Vaz, quando ele faz a solicitação ao rei, eu não entendi que foi uma solicitação de emprego. Foi para que ele concedesse o que hoje a gente chama de um indulto, né, para que o genro dele fosse solto dessa prisão. Mas eu li um pouco da história desse genro, ele era um criminoso mesmo. O pai da esposa dele tendo um cargo de poder, ele resolvia viver a vida dele dessa forma. Então, o primeiro caso de nepotismo no Brasil, eu verifico que não é de concessão de emprego, mas sim de concessão de uma vantagem, de um benefício, em virtude do prestígio que essa pessoa ela tinha à época. Então, foi aí, pelo que eu consegui entender, que tudo começou. Passaram-se os anos, né, de 1500 para cá, um tempinho considerável, e partindo especificamente para dentro do Estado, dentro do provimento dos empregos públicos, havia essa incidência de nomeação de parentes, tanto no poder executivo, quanto no legislativo e no judiciário, né? Aí verificava que a ocorrência desse tipo de incidência era muito grande e colocava em risco a moralidade, a credibilidade dessas instituições, né? Quando a Constituição de 1988 ela foi promulgada, havia ali os princípios da administração, mas não especificamente a vedação sobre o nepotismo, né? Ela trazia a previsão do princípio da moralidade, da eficiência, né? Principalmente da publicidade, dentre outros princípios que regem a administração pública, mas não há nenhuma menção com relação a é proibido a nomeação de parentes, como o nepotismo é caracterizado hoje, como a gente tem o conhecimento do nepotismo. Desta forma, lá em recente, lá em 2008, foi editada a súmula 13 do STF. Só que antes de falar do texto da súmula, eu acho importante dizer o que é uma súmula vinculante, né? A súmula vinculante, ela não é uma lei, ela não é um decreto, ela é apenas a regulamentação de uma norma em que há incidência de julgados com o mesmo teor, onde a Corte Máxima do país ela
unifica esse entendimento e ele passa a servir como vinculativo para todas as esferas. Não é uma lei, mas ela é aplicada com força de lei. Todas as pessoas que ingressarem com uma matéria no judiciário com o mesmo teor, eles sedimentam e fazem virar súmulas. Às vezes são apenas súmulas comuns ou súmulas vinculantes que têm força aí de lei, tanto que elas são utilizadas, tanto que a súmula 23, ela foi utilizada até 4 de setembro desse ano, que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, o que dizia essa súmula? A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investida em cargos de direção, chefia e assessoramento para o exercício na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, do Estado e do Distrito Federal e de seus municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. A partir do momento que faz uma leitura objetiva, né, da súmula, isso lá em 2008, o que acontece? Você verifica que não pode nomear cônjuge, companheiro, parentes por afinidade até o 3º grau de pessoas investidas em cargo de direção, chefia e assessoramento, né, para os cargos dentro aí da administração pública. Se a interpretação ela fosse objetiva nesse sentido, essa súmula ela seria perfeita e resolveria todos os problemas. Porque se parte da lógica, se a pessoa tem um cargo de direção, chefia ou assessoramento, não pode. Nem aí a troca entre órgãos, né? Um admite o parente do outro, que é denominado nepotismo cruzado. Só que ela não foi tão boa quanto ela parecia ser, uma vez que essa é a interpretação que nós temos, lendo hoje, depois de passados aí vários anos, mais de uma década, né? Só que, em virtude deste texto, diversas interpretações e aplicação da súmula equivocada, elas aconteceram. Como, por exemplo, a súmula ela é objetiva no sentido de dizer que o emprego era de direção, chefia e assessoramento. Passou-se a analisar todos os tipos de empregos, independente da regra trazida pela súmula. E esses entendimentos, o Estado ficou vinculado através do entendimento dos pareceres. Só que eu tenho uma observação importante e interessante para passar para vocês, que após a edição da súmula, o próprio Supremo entendeu que ela era dúbia, ela deixava ali, dava margem a várias interpretações. E eu não coloquei aqui. Foi em 2010. Eles já achavam que ela precisava ser revista, porém isso não ocorreu até hoje. Ela permanece com o mesmo texto. Como eu falei, em virtude da súmula, por ela ter... Então, que ela ficou aberta, ela deu margem a algumas interpretações, foi necessário que a Procuradoria-Geral do Estado emitisse orientações através de seus pareceres, onde firmava entendimentos com base na consulta em que os órgãos realizavam, né, através de casos concretos, e ao longo de todos esses anos, acredito aí que eles começaram em 2010, então foram 13 anos, o significado de nepotismo, a essência do nepotismo, ela sofreu mutações, porém, temos que lembrar que a súmula ela permaneceu a mesma. O que mudaram foram os entendimentos ao longo dos anos, né? Lá em 2010, eles entendiam que o nepotismo, quando as duas pessoas, elas trabalhavam dentro do mesmo órgão. Então, não importava que as duas tinham ali um concurso público, que não havia o cargo de chefia, direção, assessoramento, pouco importava essas variáveis. O que levava-se em consideração apenas era
a existência de um parente dentro do mesmo órgão que o outro. Aí lá em 2013, depois de 3 anos, eles entenderam que não. Que se esses parentes eles tivessem um cargo efetivo, não haveria a necessidade de romper aí o vínculo de um deles. Porque se as pessoas tivessem um permanente, não haveria essa necessidade. Logo, se os dois não têm o permanente, haveria ali a necessidade de ruptura desse vínculo. E 10 anos depois, em virtude de vários entendimentos que a Suprema Corte teve, né, firmou-se o entendimento de quê? Que, ao meu ver, é o texto seco ali da súmula de tempos atrás, que há a necessidade, além de ser parente, que haja a subordinação hierárquica dentre aquelas autoridades nomeantes, ou seja, se as pessoas estão na mesma época, né? Se as pessoas estavam na mesma linha ali de trabalho, com o mesmo emprego, era nepotismo. Aí, através do parecer de 2023, a PGE entendeu que não. Há necessidade de que a autoridade nomeante seja parente daquele que está sendo nomeado e que não haja subordinação entre eles, né? Aí eu coloquei uma observação porque eu não consegui localizar esse parecer, mas eu lembro, como eu entrei no Paula Souza em 2011, já falando sobre o nepotismo, e nós estamos em 2024. Eu me recordo, né, só não localizei o parecer, que teve um determinado momento em que um parente podia ter um emprego permanente para que o outro pudesse ser admitido no emprego em confiança. Então, até isso aconteceu. Então, ao longo, né, dentro do Paula Souza, nas análises de nepotismo, nós permeamos por diversos entendimentos e alteração de diversos procedimentos. Então, pode ter ocorrido que na unidade de vocês, numa época, não pôde admitir, em outra época pôde demitir, em outra época pôde permanecer, depois não pôde nada e depois pôde tudo, né? Nós tivemos que trabalhar ali para tentar adequar as novas realidades e seguir a orientação da PGE. É importante lembrar que a PGE é o órgão responsável pela defesa do Estado, né? E, além da defesa judicial, eles são responsáveis pelas orientações e as consultas que são enviadas a eles, que, por consequência, geram esses pareceres. Então, dentro do contexto histórico, até a gente chegar no momento de uma efetiva regulamentação, foram os pareceres que definiram os procedimentos que nós iríamos adotar com base nessa ordem cronológica que eu passei. Então, não foi nada inventado pelo Paula Souza, nem desmando de ninguém, não foi nada disso, porque algumas vezes, em virtude de entendimentos tão antagônicos, essa impressão que dá, mas não foi. Nós temos aí todos os, exceto esse que eu não achei, temos todos os pareceres que trataram sobre o assunto. Tá? Então, até o ano passado e meados desse ano, nós fomos pautados. Tem um decreto também que fala de nepotismo, mas ele não modificou muito o entendimento que a PGE já trazia. Então, lá do começo, do descobrimento do Brasil até hoje, foram essas normas que regulamentaram o nepotismo no estado de São Paulo, né? Na União, o decreto que virá a seguir, ele já foi editado, mas ele se limitava, e foi o ano passado, se eu não me engano, ou retrasado, foi uns 2 ou 3 anos atrás, eu não vou lembrar agora, ele trazia só a regra para os funcionários, os servidores públicos da União. Aí agora, em 4 de setembro, nós tivemos um decreto que regulamenta o nepotismo no âmbito do Estado, revogando todo e qualquer documento ou entendimento que foi firmado até então. A súmula, ela deixa de ser seguida, o entendimento dela,
pois passa a ser substituída pelo decreto finalmente. Vanessa? Pois bem, o decreto, num primeiro momento, né, eu trouxe ali os pontos que são importantes para que vocês possam fazer essa análise, né, quando da admissão, no ato da contratação, ele é importante, são os pontos mais importantes, mas tem lá todo um texto que, com as equipes do RH, nós nos debruçamos e tivemos muita dificuldade num primeiro momento de entendimento. Por quê? Porque ele estava muito claro, mas para quem trabalhou com tanta alteração, tanta mudança, ele se tornou totalmente complicado, difícil e inaplicável num primeiro momento da sua edição, porque tivemos que superar tudo aquilo que foi construído de entendimento ao longo do tempo. Mas, ao contrário do que pensávamos, ele é claro, objetivo e autoaplicável, né? Então, o que vocês precisam saber para o momento da análise, que será mais à frente abordado, né, pelas nossas colegas, o que é hoje o nepotismo, que na verdade sempre foi, mas agora ficou de uma forma mais objetiva. Configura nepotismo a situação em que uma autoridade, valendo do cargo ou função atividade, nomeia, contrata ou designa cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou por colateral ou por afinidade até o 3º grau para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou de função gratificada em sua área de influência. Ficou bem objetivo. Então, eu sei que para caracterizar o nepotismo, a autoridade nomeante, ela tem que ter a influência dentro daquela área onde ela irá admitir o parente, né? E, como vem abaixo no artigo 8º, parágrafo único, em qualquer caso, é vedada a relação de chefia imediata entre parênteses. Existe algumas considerações com relação a empregos ou cargos permanentes que ocupam emprego em confiança. O decreto ele traz essa situação, porém existem algumas exceções, mas em nenhuma hipótese pode haver a subordinação direta entre a autoridade nomeante e a pessoa que está sendo nomeada. A exemplo, diretor de unidade, o quadro da unidade ele é bem enxuto. O diretor da unidade, ele não pode indicar nenhum parente que seja subordinado diretamente a ele, como é exemplo o diretor de serviço, né? E mais à frente, o pessoal da CETEC e da CESU terá sua fala com relação às funções gratificadas, que é uma parte que aparece dentro do decreto, né? Mas, nesse momento, o importante é que vocês saibam. Hoje, desde setembro, desde 4 de setembro, em nenhuma hipótese poderá haver a subordinação direta entre a autoridade nomeante e o seu parente nomeado, como mencionei há pouco, a exemplo, diretor de unidade com o seu diretor de serviços. Isso não significa que as pessoas não poderão ter outras oportunidades em outras unidades, porque o decreto ele limita de forma objetiva dentro da área de sua influência. Então, uma pessoa que tem um emprego permanente de docente, ele não pode ser diretor de serviço, se ele for parente do diretor, ele não pode ser diretor de serviço naquela unidade que é a unidade de influência de seu parente. Porém, ele poderá ter oportunidades em outras unidades, né? Não há aí a eliminação da possibilidade de ascensão dessa pessoa só pelo fato dela ter algum parente admitido dentro do Paula Souza. Então, as análises, elas precisam se limitar com base nessas características que são objetivas no sentido de área de influência,
subordinação. Num primeiro momento foi feita essa análise, não esbarra nenhuma nem outra, não é nepotismo. Ah, mas ele tem um parente em outro município, em outra unidade. Tá tudo certo, não tem problema. Porém, como as meninas irão explicar, na declaração, a obrigatoriedade de indicação, porque a análise será feita por aqui. A unidade precisa ter conhecimento do que se trata para poder fazer, para poder verificar se aquela situação é ou não é. Né? A parte do cônjuge ou companheiro é de fácil assimilação, porque a pessoa ela vai apresentar aqui a certidão de casamento ou a certidão de união estável, só que o que traz mais dúvida é o que seriam esses parentes em linha reta, linha colateral, sobe e desce, o que são, quem são essas pessoas? Né? Tanto que na classificação, quando você vai tentar ali olhar a linha familiar da pessoa, você não vai encontrar nem o cônjuge, nem o companheiro. Né? Você vai encontrar ali uma definição do que são esses parentes. Né? Então, eu estou tentando passar aqui, mas a tela fica estática, mas vai até aí. O que seria o parente por linha reta por consanguinidade? Que é o mais fácil, né? Que é o pai, a mãe e os filhos do agente público. Segundo grau, você entra no avô, no neto, na neta. E em terceiro grau, você puxa um pouquinho para trás, bisavô, bisneto e bisneta. E quem é o colateral por afinidade? Então, aqui você vem descendência e ascendência. Quem são os parentes por linha colateral? Seriam os irmãos, os tios e os sobrinhos do agente público, né? Compreende linha reta por afinidade: sogro, sogra, padrasto, enteado, genro e nora. E por colateral você encontra o cunhado. No começo do ano, se não me engano, se é desse ano ou do ano passado, havia aí a figura do concunhado, porém, ela foi excluída, tá? E permaneceu apenas a figura do cunhado do agente público. Vanessa, por favor. Agora, uma parte importante, né? Porque existem duas situações. A situação onde há, né, a intenção de omitir e aquele que declara ali uma informação falsa. Sempre é importante ter em mente que a responsabilidade é tanto daquele que não observou a norma, quanto daquele que está ali agindo de má fé e tentando camuflar uma situação, né? Salvo os casos em que a pessoa que está ali, a autoridade nomeante, não tinha conhecimento e foi enganado ali pelo até então candidato que se tornou servidor. Então, é importante saber que o nepotismo ele é um ato de improbidade. Por que ele é um ato de improbidade? Porque ele fere os princípios da administração pública. Moralidade é o que mais se acentua quando se trata de nepotismo. Então, é sério e ele pode ser tanto responsabilizado através de procedimento disciplinar quanto de ação de improbidade administrativa. E falando em ação de improbidade administrativa, essa autoridade ela pode sofrer consequências que a perda do emprego ela pode vir tanto no processo disciplinar quanto na ação de improbidade administrativa. Então, além disso, ela pode receber multas, ter os direitos políticos suspensos, dentre outros reflexos. Então, não é uma consequência branda que está tudo certo, ela tem ali efeitos danosos. E há de se levar em consideração que aquele que prestar uma declaração falsa no intuito de enganar, né,
constatada a falsidade daquela declaração, além dele responder o procedimento disciplinar pela falta que cometeu, ele responde por ação criminal por prestar declaração falsa, né? Como falei, nós tivemos ali 10 anos e agora temos uma norma que ela é um pouco mais tranquila, né? Auto-aplicável, digamos assim. Então, pode ocorrer de algumas situações hoje elas caracterizarem tudo isso que eu falei para vocês, mas haverá um período de transição, comunicações para que os casos existentes eles sejam eliminados, né? Só que isso, levando em consideração a quantidade de unidades que nós temos, a quantidade de servidores, essa transição pode levar um tempo, né? Nós vamos precisar fazer levantamentos para poder verificar se existem ou não casos nesse sentido. E vamos supor que passe-se o tempo e, por algum motivo, alguma situação ainda esteja instalada ou não tenha sido solucionada, ou até mesmo não chegou ali na ordem de ajuste daquela unidade. Quem tiver conhecimento de situação de nepotismo dentro da instituição, pode encaminhar a sua denúncia para o Fala São Paulo, que é o canal interligado de ouvidorias, que a situação ela será analisada. Tá? Então, o canal de denúncias que tem a possibilidade ali de resguardar o anonimato do denunciante é o Fala São Paulo. Tá? Aí nós iremos apurar e verificar o porquê ainda não foi ajustado, mas como disse, essa norma, esse novo decreto, ele é de setembro, nós estamos ajustando as normas, o manual já foi alterado, né, que vai ser passado um pouco para vocês. Normas de CETEC e SESU também estão sendo adequadas, e de imediato isso não vai mais acontecer, mas os casos já existentes, eles terão ali a sua solução gradativa, o que não impede, né, de quem for de direito apontar, mas quando o apontamento ele for feito, ele será dentro do Fala São Paulo, tá certo? Por favor, Vanessa. Dentre tudo isso que a gente conversou, né, o porquê do surgimento, a origem, o que nós praticamos até hoje dentro do Estado, por qual motivo é importante combater o nepotismo, né? E o porquê que isso é feito? Hoje nós temos o programa de integridade, né, no Estado de São Paulo, onde todos os órgãos eles estão adequando as suas normas e procedimentos para que não haja, são as normas anticorrupção, para que o sistema seja transparente, e o nepotismo faz parte desse plano, né? Por isso que as normas foram revistas, esse treinamento ele está sendo aplicado, né? Então, para encerrar, eu acho que já falei bastante, quais são os objetivos, né, principais do combate ao nepotismo? Ele é garantir a impessoalidade para evitar decisões administrativas que sejam tomadas com base em interesses pessoais ou familiares, promovendo a neutralidade na administração, assegurar que o serviço público atenda ao interesse coletivo e não a privilégios pessoais, né? Proteger a moralidade administrativa, é aquilo que eu falei, combater práticas que possam ser interpretadas como imoral ou antiéticas, como favorecimento de parentes em detrimento de profissionais qualificados, promover a confiança da sociedade com relação à administração pública, assegurar a eficiência no serviço público, que é garantir que os cargos públicos sejam ocupados por pessoas capacitadas, que atendam aos critérios técnicos e profissionais necessários para a função.
ou seja, evitar prejuízos à administração pública causados por nomeações baseadas apenas em vínculos familiares, não se considerando a competência técnica para ocupar aquele determinado cargo. Promover a igualdade de oportunidades, ou seja, assegurar que todos os cidadãos tenham as mesmas chances de ocupar cargos públicos, evitando discriminações baseadas em relação de parentesco. Fortalecer os concursos públicos e os critérios objetivos de seleção. Prevenir o abuso de poder, evitar que agentes públicos usem as suas posições de autoridade para beneficiar familiares ou conhecidos, comprometendo a integridade do serviço público e impedir a formação de dinastias, ou seja, apenas aquele grupo familiar ter acesso àqueles determinados empregos, e isso remete lá à origem, quando a gente tratou da situação da igreja, que queria apenas que os seus parentes fizessem parte ali daquele grupo para receber aqueles benefícios, né? Dessa forma, né, quais os objetivos que nós alcançamos com o combate do nepotismo? Transparência, né, porque melhora a imagem da instituição, promovendo com mais clareza as nomeações e as contratações, a credibilidade, pois uma instituição que combate esse tipo de situação, ela aumenta a confiança da população. E a justiça social, que reduz as desigualdades e os privilégios indevidos, permitindo que os cargos públicos sejam acessíveis a todos, não apenas um grupo ali seleto, certo? Então, combater o nepotismo, ele é essencial para fortalecer a democracia, aprimorar a administração pública e garantir que o interesse público prevaleça sobre os interesses privados, né? E, no caso, familiares. E é isso, eu espero ter contribuído um pouquinho com relação ao que é o nepotismo, da onde surgiu e para onde a gente vai combatendo, né? E eu agradeço a atenção de todos. E agora chega a vez das meninas, por favor, Vanessa. Um bom dia a todos. Então, bom dia, me chamo Victoria, faço parte do Departamento de Gestão Estratégica aqui da URH. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho no manual de admissão as orientações sobre o nepotismo, tá bom? Tá, para a gente acessar o site da URH, na parte de manual, a gente precisa entrar aqui, a gente pode digitar cps.rh neste primeiro link aqui, Unidade de Recursos Humanos. Então, aqui a gente tem os macros processos, podemos acessar em admissão. Aqui em admissão, descendo um pouquinho, a gente consegue encontrar processos complementares. A orientação está aqui. Então, orientações sobre nepotismo. Logo de início, já temos a orientação, conforme a Paula falou, do que é o nepotismo, o artigo que está no decreto, quais são as vedações. E para você conseguir acessar o decreto, você pode entrar aqui em link. Então, aqui conseguimos enxergar a íntegra desse decreto, tá? Então, temos todas as orientações que foram passadas, um pouquinho mais abaixo, o anexo que deve ser utilizado. Aqui temos, considere-se autoridade aquela que tem a competência para nomeação, contratação ou designação. No caso das unidades de ensino, temos o diretor e na da administração central, os empregos diretivos. E também é vedada a relação de chefia imediata entre parentes em qualquer caso. Então, a gente destacou aqui essa informação. Grau de parentesco.
Também a Paula passou para a gente quais são os graus, né, que a gente tem em linha reta e linha colateral. Aqui temos a consanguinidade e afinidade também, tanto dos dois lados. Caso haja alguma dúvida, aqui embaixo a gente consegue verificar um quadro resumido dessas vedações. Então, a gente destaca também que, além de cônjuge ou companheiro e companheira, também são vedados essas relações. Então, por afinidade e por consanguinidade. Um pouco mais abaixo, vamos ter os procedimentos a serem adotados pelas unidades. Então, temos, no momento da admissão, tá? Então, aqui a gente coloca que, em cumprimento ao decreto, para realizar a indicação para o emprego público em confiança, a unidade de ensino deverá solicitar ao indicado o preenchimento da declaração de parentesco. Temos aqui a declaração já atualizada com base nesse novo decreto. Então, aqui está ela certinho. A gente entrando, ela já faz o download para a gente conseguir abrir. A unidade deverá realizar a análise da declaração e, em caso de declaração positiva de parentesco, verificar se a situação não incorre nas restrições previstas. Caso incorra, a indicação não poderá ser efetuada. Não incorrendo as restrições, a unidade deverá enviar essa documentação para solicitar a autorização governamental. A solicitação, hoje, ela é feita por meio do sistema SIG-RH, tá? Então, encaminhando essa solicitação para a gente, aqui o pessoal do DGF vai fazer a análise e, validada essa documentação, a gente segue com a indicação. E se for constatada a situação de nepotismo que impeça essa admissão, a gente devolverá a indicação para a unidade para ela poder providenciar uma nova indicação. Tá? Se tiver tudo certinho, como eu disse, a gente vai submeter a avaliação da Casa Civil para autorização governamental. Também temos o ponto de consequências de omissão ou falsidade desta declaração. Então, é fundamental que as informações fornecidas na declaração de parentesco sejam completas e verdadeiras. A omissão ou falsificação das informações pode resultar em anulação de processo de contratação ou medidas disciplinares. Durante a vida funcional, também já é necessário o preenchimento dessa declaração, tá? Então, quando a gente faz o preenchimento dessa declaração na vida funcional, então, o processo de nepotismo, ele pode ocorrer não apenas no momento da contratação, mas também ao longo da vida funcional de um servidor público. Situações como casamento ou estabelecimento de união estável entre colegas de trabalho podem gerar questões relacionadas ao nepotismo, tá? Então, isso significa que um servidor investido em um emprego público em confiança, de direção ou chefia, não deve supervisionar, avaliar ou tomar decisões que afetam diretamente o trabalho de seu parente, a fim de evitar qualquer favorecimento e manter a integridade e a imparcialidade no ambiente de trabalho. Para a gente garantir a transparência e a ética, os servidores estão estabelecidos no vínculos devem acompanhar com esse quadro. Então, com sede nas unidades de ensino, deve comunicar formalmente a direção de serviço da área administrativa. Quem tem sede na administração central, comunicar o núcleo de pessoal de sede da unidade de recursos humanos. E, no caso do diretor de unidade, comunicar o departamento de gestão estratégica e funcional.
bem como deve realizar o preenchimento da declaração de parentesco, que deverá ser devidamente analisada pela diretoria de serviço da área administrativa. Se for identificado um conflito de interesse, uma das medidas preventivas poderá ser a transferência de um dos parentes para outra unidade ou departamento onde não haja subordinação. Em caso de não conformidade com as medidas preventivas ou omissão de informações sobre o relacionamento, os servidores podem estar sujeitos a sanções disciplinares, conforme previsto na legislação e nas políticas internas da organização. Então, caso haja alguma dúvida, vocês podem dar uma olhada aqui no manual, que as orientações estão descritas neles, tá? Eu vou passar aqui também como faz para entrar no manual de vida funcional, porque aqui a gente acessou pela admissão. Porém, a orientação é a mesma, tá? Então, entrando em macroprocessos, a gente vem em vida funcional. Em vida funcional, descendo um pouquinho aqui para baixo, temos outros processos de vida funcional. Então, aqui também temos a orientação sobre nepotismo. Então, conseguimos visualizar as mesmas orientações. Quando vocês estiverem efetuando uma admissão em confiança, também temos aqui a admissão. Admissão em confiança. E anexos. Aqui em anexo, a gente também já tem a declaração atualizada. Então, essa declaração deve ser preenchida para a indicação da contratação e também na admissão, se a admissão for autorizada, e para a designação. Então, podendo abrir aqui, a declaração já vai estar atualizada também e podem seguir com essa indicação. Agora eu vou passar para vocês a Aline, para ela poder estar explicando um pouquinho dessa declaração de parentesco, como deve realizar o preenchimento, tá bom? Então, muito obrigada. Tchau. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom, meu nome é Aline, eu trabalho no Departamento de Gestão Estratégica e Funcional da Unidade de Recursos Humanos e dando continuidade ao treinamento Integridade no Trabalho, uma abordagem contra o nepotismo, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o preenchimento da declaração de parentesco. Então, antes de apresentar o modelo da declaração de parentesco, queria destacar aqui alguns pontos com vocês. O primeiro ponto é: quando preencher a declaração de parentesco? A declaração de parentesco deve ser preenchida quando houver uma admissão no emprego público em confiança. Então, ela será preenchida tanto no momento da indicação, como no momento da admissão efetiva. Também deve ser preenchido o formulário quando houver uma designação para os empregos diretivos, né, emprego público em confiança, e também na vida funcional, como a Vitória explicou para vocês. E como deve ser esse preenchimento? O preenchimento deve ser feito pelo interessado, ou seja, pela pessoa que está sendo admitida ou pela pessoa que está sendo designada, ou também pelos envolvidos aí quando for na parte da vida funcional. E o preenchimento, ele deve ser feito obrigatoriamente à caneta, ou seja, não pode ser digitada, não pode ser pelo computador, tá bom? Também pedimos para que essa declaração seja preenchida de maneira legível e que não haja rasuras, tá? Principalmente quando estivermos em fase de uma indicação de admissão. Esse documento vai para fora, vai para a Casa Civil, então é importante aí que não haja nenhuma rasura.
E aí, outros pontos com relação a esse preenchimento. O preenchimento deve ser feito independentemente se a situação vai caracterizar nepotismo ou não. Ou seja, se eu tenho um parente que possui emprego em confiança no Centro Paula Souza ou em outros órgãos, ele vai preencher a declaração. E aí depois aqui analisaremos a fim de verificar se vai caracterizar o nepotismo ou não. Outro ponto importante é que se eu tenho mais de um parente que tem emprego em confiança no Paula Souza ou em outro órgão, eu vou preencher mais de uma declaração. Então, será uma declaração para cada parente. Quando formos também, né, quando o interessado, o que está sendo admitido ou designado, tiver mais de um parente, ou tiver pelo menos um, sempre considerar não somente o Centro Paula Souza, mas todos os órgãos do Estado de São Paulo. E quando nos referimos a Centro Paula Souza, não é só o parente da minha unidade, tá? São os parentes que tivermos em outras unidades também. Então, não é só na sua unidade sede. E, por fim, queria destacar que o documento proposto, né, no decreto 68829, ele está mais simplificado, né, diferente das outras legislações. Este modelo é composto só por uma única página, tá? Ele só tem a frente mesmo, ele não possui o verso. Agora eu vou passar com vocês rapidinho como preencher a declaração. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, então essa é a declaração de parentesco, ele é o modelo proposto pelo próprio decreto 68829, e aqui, como eu disse, é composto somente por uma única página, tá bom? Então, o diretor de serviço da área administrativa vai entregar a quem for admitido ou designado este formulário para preenchimento, e aí essa pessoa vai preencher de maneira legível o seu nome completo, seu RG e seu CPF. Aqui no quadro abaixo, ele vai responder a uma pergunta. É cônjuge, companheiro ou familiar em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º grau inclusive, da autoridade nomeante ou de agente público do Poder Executivo do Estado de São Paulo, que ocupa cargo ou função de confiança? Então, se essa pessoa tiver parente que tenha emprego em confiança no Centro Paula Souza ou em qualquer órgão do Estado, ela informará sim. Se não tiver parente, informa não. Em caso positivo, ou seja, se eu tiver esse parente que tem emprego em confiança, eu preencho então as informações abaixo, que são o nome da autoridade ocupante de cargo em função de confiança, nome completo do meu parente, qual é a relação de parentesco que nós temos, né, que essa pessoa tem, qual é o cargo ou função que essa pessoa ocupa e qual é o órgão da autoridade né, ou do ocupante do cargo em função de confiança. Então, qual é o cargo, qual é o órgão ou unidade que essa pessoa trabalha. Aqui abaixo, nós temos um campinho de observações, que é onde estão aqui descritos os parentes em linha reta colateral ou por afinidade, que as minhas colegas já apresentaram para vocês. Não podemos esquecer, né, do cônjuge ou companheiro, que embora não esteja no quadro, também devem ser considerados. E, por fim, temos no documento uma declaração. Declaro para os devidos fins que desconheço a atuação com valimento do cargo de autoridade, que seja meu ou minha cônjuge, companheiro ou companheira, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, com fins de viabilizar minha nomeação em cargo em comissão, função de confiança, ou demais situações previstas no artigo 7º, ou mesmo para a realização de ajustes de nomeações ou designações recíprocas, envolvendo outros órgãos e entidades do Poder Judiciário, Legislativo ou Ministério Público, para definição de autoridade e área de influência, observar o disposto no artigo 3º do presente decreto. Então, o indicado, o interessado, vai datar
né, seria a data em que ele está preenchendo este documento, e para finalizar, ele vai assinar este documento. Bom, pessoal, o que eu queria apresentar para vocês é isso. Muito obrigada pela atenção. Agora eu passo a palavra para os meus colegas da CETEC e da CESU. Bom dia a todos, eu sou o professor Aguinaldo e atuo aqui na CESU, Unidade de Ensino Superior do Centro Paula Souza. Especificamente em relação ao tema, eu só gostaria de me destacar, né, que se aplica aos casos de FATECs as condições majoritariamente de coordenadores de curso. Então, na seguinte conformidade. Diretores cujos, eventualmente, coordenadores de cursos se encaixem nessa condição, né, de parentesco, precisaram tomar as providências, então, que colegas anteriores já explicaram, né, para regularizar a situação. E a orientação que a CESU, enfim, entendeu aqui, né, como mais apropriada, é que essas providências sejam tomadas já considerando a data de 31 de janeiro de 2025. Claro que, eventualmente, cada caso vai ser analisado pontualmente, mas o que se espera aí, então, é que os diretores, né, das unidades de ensino já verifiquem, então, essa aderência. Para além da questão do coordenador de curso, também existem os coordenadores de projetos e aqueles que têm também atribuição de HE. E caso haja alguma dúvida, né, nesse nível aí, então que sejam, as pessoas podem então encaminhar para o e-mail genérico da CESU, que será mencionado em um documento próprio que será divulgado oportunamente para todos. E era isso. Muito obrigado. Bom dia, eu sou o professor Dário Martins, responsável pela área de gestão do pessoal do Grupo de Supervisão Educacional, aqui da Coordenadoria do Ensino Médio Técnico. No que tange a indicação para funções com atividade específica HE, considerando a legislação aí que foi brilhantemente explanada pela Paula, pela Victória e pela Aline, da URH, além das admissões, também nós teremos que constar essa informação de parentesco nas indicações dessas HEs. Então, para os casos de coordenação de curso, coordenação de classe descentralizada, responsável por laboratório e outras coordenações, teremos já no formulário de indicação essa informação sobre o parentesco. Com relação... o Karen está pedindo para eu abrir a câmera aqui. Apareceu aí. Com relação ao coordenador pedagógico, ao orientador educacional e a biblioteca ativa, onde esses projetos eles são inseridos diretamente na plataforma, no site, será necessário que no memorando de indicação da direção contenha essa informação de parentesco. Nós temos aí no site da CETEC, onde na CETEC HE, lá tem as legislações, nas quais elas tratam de cada indicação, todas essas funções que eu falei. Então, lá nós teremos ali o texto que deve conter nesse memorando de indicação, tá? Então, na verdade, precisa conter essas informações de parentesco. Então, coordenação de curso, coordenador pedagógico, orientador educacional, eles possuem uma relação de chefia, né, diretamente com a direção da escola e também com professores e dependendo do coordenador pedagógico com coordenador de curso ou com professor. Então todos esses casos eles têm que seguir o crivo do decreto aí 68829/2024, que ele é muito claro lá no artigo 2º. E, além de falar da designação, no artigo 8º ele fala da relação de chefia que existir entre parentes. Então, deverá ser aplicado essa observação também no caso das indicações. Tá? E as dúvidas
com relação a essas indicações especificamente, poderão ser encaminhadas para a CETEC-HE ou, no caso das indicações em excepcionalidade, para a área de gestão de pessoal aqui do Grupo de Supervisão Educacional Projetos, tá? Aí está aparecendo para vocês algumas orientações e que consta o endereço aí do repositório de legislações e instruções das HEs, para quem ainda não conhece, alguém da CETEC que ainda não conhece, aí você tem o caminho, o site e os menus que vocês podem acessar, onde existem todas as legislações que a gente tratou aqui. No caso das indicações que serão encaminhadas pelo Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, elas devem ser encaminhadas para a CETEC-HE, né? Ali nesse endereço que vocês estão vendo aí, no SEI, vocês devem indicar o CETEP, CETEC, AT, APE, e no memorando da direção que faz essas indicações, deve contemplar essas informações sobre parentesco, tá bom? Nós continuamos à disposição, agradecemos a oportunidade aí de participar dessas explanações. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigada pelas informações, né? Informações muito preciosas para todos nós, da CETEC, da CESU e também do DGF e do DGNL aqui da Unidade de Recursos Humanos. Passamos alguns minutinhos aí do nosso tempo previsto, né? Apenas 4 minutinhos, então eu quero agradecer a participação de vocês. Nós estamos deixando esse link, né, do manual para que vocês possam acessar as informações da ORH, elas já estão disponíveis. É muito importante que vocês conheçam outras informações também que estão disponíveis para os servidores no site da ORH. Eu sei que é um site grande, que às vezes vocês ficam com algumas dúvidas, mas vocês também podem nos procurar para que a gente auxilie vocês a encontrar as informações que são necessárias para o desenvolvimento das atividades de vocês no dia a dia da unidade escolar. Então, agradeço muito às equipes que participaram e também aos servidores que se disponibilizaram a ficar com a gente até o final. Ok? Em relação à gravação e etc., que vocês sempre me pedem, eu já deixo aqui avisado que fica gravado sim, mas as pessoas não têm acesso, né? Somente a pessoa que organiza a reunião é que tem acesso a essa gravação, a gente baixa ela, faz uma edição e depois ela sobe no site da URH. Mas isso tudo tem um processo, tá bom? Leva um tempinho, então eu peço para que vocês aguardem mais alguns dias, algumas semanas, porque a gente teve muito treinamento nas últimas semanas, então tem muito material para que a gente consiga elaborar e disponibilizar. Do mais, peço que assinem a lista de presença e agradeço a participação de todos vocês no nosso encontro de hoje. Desejo a todos, né, aqueles que nós não vamos mais nos falar, um bom final de semana e um bom almoço aí para quem vai almoçar já já. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.